Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre alimentos e câncer. Incidência. Sabemos que, lamentavelmente, o Rio Grande do Sul tem uma posição destacada nas estatísticas. Um destaque negativo. É superado apenas na média por São Paulo. Não em números absolutos, na média também. Mas os demais estados da federação teriam hábitos alimentares mais saudáveis? Seria uma questão cultural? Ou aqui o clima do Rio Grande do Sul também provoca outro tipo de comportamento? Notadamente, outros hábitos alimentares. E pode ser a causa. Foi recomendado aqui também moderação em tudo. E eu lembro que moderação em tudo é absolutamente recomendável mesmo. Intenso, só o amor, não é? Sim. Com certeza. A gente falou bastante sobre alguns hábitos, né, que são já de conhecimento geral, né, da população, como hábitos que, né, aumentam o nosso risco para o câncer. Algo que a gente não abordou aqui ainda é a relação do sexo não seguro em relação à incidência de câncer. Tem estudos já demonstrando uma relação bem forte, né? Porque a gente sabe que algumas doenças podem aumentar, sim, o risco, né, de contrair o câncer. Podem elevar o nosso risco. Então, a gente também agora está também tentando focar nisso e tentando levar um pouco para a população um pouquinho mais de informação a esse respeito. Na realidade, eu acho que o que ressalta a incidência também, né, como a gente já abordou, eu acho que nunca é muito a gente falar, o estresse do dia a dia. Eu acho que a nossa vida corrida faz com que a gente não se alimente direito, com que nós também não dormimos, não temos um bom sono, né, não dormimos adequadamente, e a gente sabe que o nosso corpo precisa de um repouso, né? As nossas células precisam desse repouso para elas se recomporem e para a gente estar ativo no outro dia. Então, a gente está sempre com um atraso. Né? Então, metabolicamente, isso vai desgastando o nosso organismo. Então, a gente soma uma falta de sono adequada, o estresse, uma alimentação inadequada, talvez também, como a Lívia ressaltou agora, o sexo não seguro. Então, assim, é um somatório de fatores que no nosso dia a dia, na nossa vida diária, isso vai fazer com que também a incidência no nosso estado aumente. Né? Nós precisamos, talvez, de mais tempo de lazer. Sei que não é fácil, né, no mundo moderno, mas assim, eu acho que o lazer é importante, estar com a família, estar com os filhos, né? Eu acho que assim, hábitos saudáveis também são isso. É a gente estar com a família, a gente também ter um pouco mais de lazer, eu acho que também ajudaria. Ser feliz, né? Ser feliz, felicidade. E essa questão do sono também é muito importante, e existe uma escala de necessidade de sono, né? A criança, obviamente, precisa dormir mais tempo. O pré-adolescente precisa das suas 10 horas. Né? A pessoa em idade madura precisa das suas 8 horas. Os mais idosos bastam 6 horas. Né? Eu já vi estudos assim que tem estudos que falam que cada pessoa tem o seu relógio biológico, né? Tem pessoas que dormem menos. Sim, mas aí com variações menores. Isso né? varia, assim, para cada pessoa. A gente sabe, assim, que as crianças dormem mais, os adultos dormem menos, mas o que se sabe é que a gente precisa de sono. Né, e que é importante. Muitas vezes as pessoas na vida corrida acabam estudando até tarde, tendo que ir madrugada dentro para estudar no outro dia, tem uma jornada de trabalho muito grande, e isso vai acumulando, ao longo do tempo vai desgastando, né? Por mais que a gente se esforce, isso vai desgastando o nosso organismo. E isso reflete essa incidência, né, tão aumentada em São Paulo, e depois aqui no Rio Grande do Sul, que são justamente lugares onde se tem uma carga maior de trabalho, uma alimentação muita do estilo fast food, né? Então, todos esses componentes que a gente vem falando ao longo do programa, assim, estão mais acentuados nesses ambientes, né? E a questão também da nossa herança, vamos dizer assim, de colonização, né? Que é muito próxima dos europeus, muito mais do que outros países do norte, nordeste. Então, a gente herdou alguns hábitos ou culturalmente associados a esse trabalho árduo, menos sono, má alimentação. E aí o clima também diferente, né? Exigindo uma alimentação mais pesada. Exatamente, né? Sim. É feijoada, é o mocotó no inverno, né? Como é bom. Poucas frutas, né?
né? Muito pão, muita massa. A gente tem uma alimentação bem diferenciada. E também, assim, nós não somos uma cidade litorânea, né? Então, no inverno, assim, para tu estimular a atividade física, né? Escurece cedo, de manhã cedo é muito frio, né? Para sair. Então, a preguiça, assim, fala mais alto. Então, assim, as academias começam a chegar o verão, né? O gaúcho começa a procurar. Ele caminha mais, ele vai para parques, ele vai para academia. Mas no inverno, acaba comendo, né? Uma alimentação mais pesada e fazendo menos atividade física. Tu falasse litoral, né? A questão do peixe também, né? A gente tem um acesso diferente, né? Menor ao consumo de peixe em virtude disso, né? Da nossa localização, nossa posição mesmo. E a produção também menor, né? Certamente. Sim, certamente. Quando diminui a oferta, né? A procura também acaba ignorando pela impossibilidade de alcançar o produto desejado, né? Que é também uma espécie de comodismo. Né? Mas realmente é questão de cultura. A gente percebe isso nitidamente, assim, dentro do nosso refeitório. Às vezes eu converso com as colegas, vamos colocar mais peixe aí que eu tô sentindo falta. Lívia, toda vez que eu coloco peixe reclamam. Então, assim, é difícil mesmo. A gente tem a questão do consumo de carne vermelha é muito forte aqui, é muito forte. E é todo um hábito lá, né? O churrasco, antes, quando a Maíra colocou a questão do alcatrão, quando a gente faz o churrasco, a gente inala o alcatrão, né? Porque tem toda uma confraternização. Tu tá ali, tem que fazer o fogo, então a gente tá ali inalando aquele alcatrão e ele adere à carne, né? Então, tu inalou, daí tu tá ingerindo ele, mas é muito difícil modificar esse hábito. Então, acho que retomando lá no começo da nossa conversa, é só diminuir, né? Não precisa cortar a carne, mas a gente tem que diminuir, a gente tem que moderar de uma forma geral todos esses hábitos que a gente sabe que são fatores de risco para câncer. Acho importante falar aqui, a gente certamente concorda nisso, mas a questão dos alimentos altamente açucarados, né? Então, voltando a essa questão dos sucos industrializados em pó, principalmente, dos refrigerantes. Então, a gente sabe que um consumo alto de alimentos com alta densidade energética e açucarados também tem um componente, né, um fator de risco, né, associado ao desenvolvimento de algumas doenças. E a gente fala muito hoje no chamado balanço energético, né? Como fazer esse balanço? Eu acho que é bem individual, né, de cada um, de cada indivíduo. Claro que um profissional habilitado como um nutricionista pode estar auxiliando, mas eu acredito que inserindo na rotina todos esses hábitos que a gente está conversando aqui, né, e buscando conhecimento, e a gente tem, como hoje esse programa, a mídia está nos auxiliando, né, nessa passagem de informação para o telespectador e para o indivíduo. Então, acho que tendo esse balanço da alimentação, o indivíduo consegue ter positivo esse balanço energético, né? E eu acho assim que quanto mais próximo do natural, eu acho que a grande orientação é essa, né? Quanto mais próximo do natural e fugir um pouco do artificial, digamos assim, quanto mais a gente conseguir colocar hábitos alimentares como aumentar o consumo de frutas, verduras, né? Reduzindo gorduras, açúcares e colocar o mais natural possível, eu acho que a gente já está ajudando, já está contribuindo pelo menos com a parte alimentar, né, na prevenção. Já é um início. E o restante, como eu havia falado antes, né, dormir bem, se alimentar bem, né, fazer atividade física. Pelo menos eu acho assim que tudo que é mais natural sempre vai ser mais saudável, né? Eu acho que é a grande recomendação. Buscar então os hábitos dos nossos avós, exato, né, das nossas ancestrais, né, que comiam um alimento mais Mas puro alguns possível. avós aí, notadamente da colonização alemã, comiam banha no pão, não é? Não todos os hábitos, né? Mas, nem assim, todos. Mas os alimentos, quanto mais naturais possíveis, menos industrializados, né? Menos congelados, né? Enlatados, esses a gente evita. O importante é reduzir a diferença entre o que ingere e o que gasta, né? Exatamente. Também. E aí entra a atividade física, né? Se consumir balanceadamente com o que se gasta energeticamente, tu não vai ganhar peso e aí tem um benefício para a tua saúde, acima de tudo. Por falar nos avós, né? Hoje a gente sabe que nós estamos virando quase uma população centenária ou estamos chegando lá, né? Eu tenho a minha tia-avó, tem 95 anos, eu estava comentando com a Lívia hoje de manhã.
desde criança, é uma taça de vinho todos os dias no almoço. Né? Ela é uma senhora super saudável, fez 95 anos em novembro, tem só uma artrose, pressão regular, assim, uma saúde exemplar. Também, né, comia, ela conta que comia banha, tudo lá no interior, né, passava no pão, alimentação. Deve dizer, meus ossos são fortes por causa da banha. Mas Assim, trabalhava alguma coisa bastante, lá. né? Devia trabalhar bastante. O estilo né? de vida era outro também. Era outro estilo de vida, né, e ela é uma pessoa, assim, a personalidade, assim, uma pessoa calma, lúcida, e ela nos ensina muito, assim, ela é uma lição de vida, assim, porque coisas que a gente às vezes não lembra de 2, 3 anos atrás, ela lembra da infância dela, né? E lembra das coisas atuais. Então é uma pessoa, assim, que hoje tem uma memória fantástica, né? A gente brinca que deve ser do vinho, né? Deve ser do vinho tinto seco. Vinho tinto seco, todos os É dias. o recomendável. Mas a gente exatamente. percebe que os hábitos mudaram. As pessoas tinham horta dentro de casa, a gente caminhava muito mais, não tinha esse monte de ônibus que tem, nem carro. Então, Poluição. a poluição, a gente tinha um estilo de vida muito mais ativo. E eu acho que isso sim a gente consegue perceber na saúde dos nossos idosos, assim, porque eles vieram de uma geração em que as pessoas trabalhavam de forma muito mais ativa, usavam mais o corpo, assim. Hoje a gente usa menos Hoje em o dia corpo. a gente usa bem menos. Isso a E, gente e um percebe. período em que o trabalho era de 6 horas ou 8 horas, e isto computava Sim. algum tempo curto para chegar em casa. Hoje o trabalho é de 6, 8 horas, e quando a maior incidência em São Paulo e Porto Alegre, para usar mais uma vez esses dois exemplos, você precisa muitas vezes de 2 horas para chegar ao trabalho. Mais 2 horas para chegar em casa. Acabam sendo 12 ou 14 horas por dia de ocupação, né? Sim. E é bastante difícil, né? Esse nosso ritmo acelerado, a gente está percebendo agora. Enfim, na época dos nossos pais, não vamos muito distante, as pessoas não infartavam, não tinham AVCs aos 30 e poucos anos, 40 anos. E hoje a gente tem adultos jovens tendo problemas de saúde, doenças características, né, mais comuns da velhice, né, do nosso envelhecimento. Crianças, né, Lívia? Então, crianças com dislipidemia, com problemas de hipertensão. Então, as crianças já estão tendo, vamos dizer, doenças de adulto em virtude desses hábitos alimentares, desses hábitos de vida. Né? A própria obesidade infantil, né? Exato. Que está crescendo, assim, crianças mais obesas, crianças mais paradas, crianças que têm menos lazer, que Geração do correm videogame, menos, né? que ficam mais na frente da televisão. Então, Isso é importação de hábitos, né? Sim. Exatamente. Pode ver que as mais obesas estão nos Estados Unidos, os hábitos alimentares dos Estados Unidos são trazidos para cá, né? E alcançando as crianças e o gosto das crianças, dos adolescentes daqui. Mas quem promove isso somos os adultos, né? Quem compra comida, quem leva, né, nos fast foods, somos os adultos. Então, acho que acaba que nós é que acabamos botando, né, mostrando para essas crianças o que é saudável e o que não é, o que faz bem e o que não faz. O hábito saudável tem que ser na casa, né? Todos participarem, né? Desde a criança até o adulto, e vindo do adulto para a criança. Então, tem que ser os hábitos replicáveis para toda a família, né? A gente sabe que famílias que almoçam, fazem pelo menos uma refeição junto à mesa, têm hábitos mais saudáveis de alimentação, se alimentam melhor. Então, a gente tem que retomar. São coisas que a gente tem que retomar, que culturalmente a gente tinha e se modificou. Não é levar o prato para frente da televisão, onde não se percebe a quantidade de comida e o que está se comendo, né? Então, fica assistindo a televisão e não consegue perceber o quanto o alimento é importante. Também, né? o que eu vejo, assim, eu tenho um filho, né? De quase 5 anos. Então, a mídia também influencia muito. Então, tá ali na TV, se tu comprar o lanche e tal, vem com o brinquedo, né? Então, assim, até tu explicar que tem que ser com moderação, tu tem que orientar. Eu acho que tem que partir de casa essa orientação. Eu acho que vem muito do que a gente promove, do que a gente ensina, a gente tem que educar. É difícil porque a mídia é muito pesada, né? Vem toda uma propaganda e a criança enlouquece, né? Ela olha, ai, mas vou ganhar brinquedo, eu quero ir lá. Ela já enxerga a lancheria, ela quer ir. Então, a gente tem que orientar. Pelo menos uma refeição em casa,
quando de pequenininho, assim, tu consegue orientar, consegue mostrar as verduras, as frutas. E isso é uma coisa que eu consegui adquirir, assim, consegui ensinar para o meu filho. Ele gosta muito de fruta, gosta muito de verduras, assim, mas também, quando passa na frente de uma lancheria, assim, não resiste, né? Ah, não, mas vai ter tal brinquedo lá, mãe. Eu disse, não. O dia certo a gente vai no final de semana, ou a gente já combinou, é uma vez no mês. Então a gente tem que limitar, não é que também não possa, né? Tu vai privar a criança, assim, de tudo que tem de oferta, porque hoje, o mundo de hoje tem muita oferta para as crianças, né? É uma situação de sedução muito Sim. inteligente, porque, para exemplificar, né, o cereal. Ensina-se a criança que cereal é muito bom. Sim. Exatamente. Na embalagem de cereal é que tem o carrinho de brinde. Sim. Não é? Tem o Lego de brinde. E o cereal agora é feito de chocolate. E o cereal feito vem com de chocolate muito para açúcar, ser né? prejudicial. Né? Então a gente tem que orientar, assim, a gente tem que estar sempre em cima, assim, não que não possa, né? Porque como é que tu vai privar de tudo que oferta, né? É que nem o videogame, né? Que não possa jogar o videogame. A questão toda é o excesso de tempo que se fica parado ali. E aí vem o Dá estabelecimento de limites. Né? Exato. Então a gente já entra em outra. É conveniar um limite. Exato. É de 10 em 10 dias, o cereal com o carrinho já é uma medida, não sei se certo ou não, mas é uma proposição, né? Sim. Exatamente. Acho que daí, eu acho que a gente conseguindo modificar algumas questões dentro de casa é o fundamental para que a gente consiga ter um contexto familiar saudável. É muito difícil também tu cobrar, tu como pai, mãe, cobrar e querer alguns hábitos se tu não tem. Então eu acho que tem que ser um conjunto, né? O contexto familiar tem que ser um contexto que se todos tenham esses hábitos, né? Todos tenham, sentem junto, comam a salada, comam a fruta. É muito difícil, né? Tu falar pro teu filho que isso é ruim, isso é bom, e tu tá ali Fazer o demonstrando o contrário, né? oposto. Né? A criança quer estar inserida também, está formando personalidade, então é muito difícil, né? Mas o meu amiguinho vai, mas o pai do meu amiguinho leva para comer em tal lugar. Então acho que são algumas coisas que é difícil, claro, com certeza, mas que é possível sim melhorar, né? A criança reproduz comportamento antes de Muito. tudo, né? Daí não são apenas nos hábitos alimentares, vem notadamente no emocional da Sim, criança. todos os Se comportamentos, não, né? o comportamento aí é Acho o que resultado daquilo que a criança observa no dia a dia da família. Com certeza. Acho que cabe a nós passar informação, né, através do programa. A gente tem também no Instituto do Câncer um programa de palestras, né, para a comunidade em geral. Então a gente trabalha dentro de empresas, né, através de convites, né, são palestras gratuitas, em escolas também, onde a gente pode inserir nos locais, justamente passar para os pais, né, dos alunos. Então toda essa conversa que a gente está tendo hoje, dentro das empresas, então possivelmente muitos são pais e podem estar replicando em casa. Então acho que é importante a gente poder falar aqui hoje, poder estar transmitindo esse nosso conhecimento e todos que estão nos assistindo, acredito hoje, também transmitir esse conhecimento para os seus familiares, para que possa ser, vamos dizer, pulverizado essa ideia de hábitos saudáveis. Né? Sejam, antes de tudo, multiplicadores, né, do que está Exatamente. sendo dito, do que está sendo feito. Eu tenho afirmado muitas vezes, uma simplificação, mas também pode ser uma verdade, de que câncer também é a doença da amargura, não é? Olha, a gente percebe no relato das pessoas histórias, eles vêm, nos contam, os médicos que trabalham conosco às vezes nos trazem isso, das pessoas chegarem e falarem, eu sei porque eu fiquei doente, eu sei porque eu tenho câncer, porque eu perdi meu emprego e isso me afetou, eu me separei e eu não queria me separar, então não é nada científico, mas é algo que a gente vê na fala das pessoas, que eles nos trazem Isso isso. se percebe, assim, né, na assistência, no dia a dia, cuidando dos pacientes, assim, o próprio paciente já com a doença, tem pacientes com a mesma doença, com o mesmo tipo de câncer e que evoluem de uma forma completamente diferente. E que chegam à cura muitas vezes, dependendo, são pessoas assim que aderem ao tratamento, que fazem a quimioterapia e que parece que não afeta tanto. E são pessoas que tu chega para fazer o acompanhamento, não, eu estou comendo bem, a senhora ficou com náuseas, né, com a medicação. Fiquei, mas está tudo bem, tudo jóia. Então, e evolui super bem.
quando com certeza as pessoas mais assim depressivas ou que se chocam às vezes com o diagnóstico da doença já entram em depressão ou já estavam deprimidas antes e depois ao descobrirem também já tem uma dificuldade maior até no próprio tratamento. A gente percebe isso, né? Que pessoas assim mais alegres, com atitudes positivas, elas evoluem até no tratamento. Trazem melhor resultado. Melhor resultado. Mas a depressão frase. está associada, né? Até por questão de afeta a nossa imunidade. Então está associado sim a aumentar o teu risco para o câncer, né? Tem uma frase do nosso gestor que diz assim que é preciso encarar o câncer antes de ficar doente. Então quem encara melhor o câncer consegue, vamos dizer, tratar a doença e chegar à cura, como a Graciane falou, de uma forma mais positiva, né? Se é que tem um lado positivo desse tratamento todo, mas acreditamos que sim. Então é importante que se encare, né, essa doença. E aí ter a consciência de que câncer é uma palavra, não uma denominação, não é uma sentença de Que morte, vem com né? muitos estigmas mais do passado, né? Hoje em dia, a gente sabe que a incidência está bem alta, né? Então, acredita-se que de 1 a 3, a cada 10 pessoas, né? 1 a 3 tenham ou vão vir a ter câncer, né? Porque a nossa população, como a Graciane falou, é centenária, da virando centenária. Da faixa. Então, o que idade, acontece? Né? A população está envelhecendo, está ficando mais tempo suscetível a esses hábitos externos, dos quais a gente falou que 90% então estão interferindo na vida ou no desenvolvimento de algumas doenças. Então, isso acontece com essa população. E, então, dessa forma, a gente tem que encarar de uma forma, vamos dizer assim, mais comum para que possa se fazer o tratamento de forma correta, né? E não se assustar. Ser mais pragmático, né? Não esquecendo também da camada de ozônio, que está aí agravando, né, a incidência dos cânceres de pele, certamente, notadamente. Nós estamos chegando ao final da Democracia de hoje, aqui na TV Assembleia. Nós temos 2 minutos para cada uma das convidadas para a sua mensagem de encerramento. Encerramento por hoje, né? Porque o assunto não se encerra aqui. Ele precisa ser abordado constantemente, para que as pessoas cada vez mais se atualizem e desenvolvam a consciência, saibam o quanto é importante ter hábitos alimentares saudáveis, mas o quanto é importante também saber causas e consequências do câncer. Lívia Lírio Campo. Bom, para a gente finalizar, então, o que é basicamente a gente abordou hoje, né? Tabagismo, né? Então, não fumar, diminuir o consumo de bebida alcoólica, ter uma alimentação mais dentro de alimentos mais saudáveis, mais naturais. Acho que isso é um dos fatores fundamentais que a gente tem que conhecer para estar se prevenindo do câncer. Bom, eu acredito que seja bastante importante assim salientar para a população que tudo que a gente está falando aqui não é para ficar aqui entre nós, né, nesse bate-papo, é para levar adiante. As informações são para ser passadas, são para ser faladas. As pessoas têm que ser multiplicadoras de tudo isso. É o importante. Acredito que esse trabalho que a Maíra faz lá no Instituto, assim como nós fazemos no Centro de Prevenção, de levar para a comunidade, através de palestras, um pouco mais de conhecimento sobre câncer, é para isso. É para que as pessoas saiam da sala de aula falando o que eu tenho que fazer, como que eu posso me cuidar, como que eu posso me prevenir. Acho que isso é o fundamental, levar a informação adiante. Muito obrigado. Lívia Lírio Campo, enfermeira do Centro de Prevenção do Câncer da Santa Casa, pela participação no nosso Democracia. Graciane Fernandes Morelli. Bom, de tudo que a Lívia falou, eu acho que já resume bastante, né? Eu acho que para fechar. E eu acho assim, para complementar, eu acho que assim, passar para as pessoas assim, sejam felizes, né? Que sejam felizes, vivam bem, né? Tenham hábitos de vida saudáveis, durmam bem. Eu acho que é todo um somatório, né, de fatores que vão fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida para prevenir não só o câncer, como outras doenças. Eu acho que está nas nossas mãos a gente adquirir hábitos saudáveis para termos qualidade de vida e prevenir as doenças, né? Não só como o câncer e como outras também. Muito obrigado.
Graciane Fernandes Morelli, nutricionista do Centro de Prevenção do Câncer da Santa Casa, pela participação no Democracia. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades, sempre que a nossa produção precisar levar informações da sua área, da sua especialização ao telespectador. Maíra Pereira Pérez. Bom, complementando então o que as colegas falaram, né, para não me repetir, queria dizer que, primeiramente, antes de falar só em prevenção, também falar que qualquer sinal que o indivíduo note de diferente, procurar o seu médico, né, que a gente sabe que buscar o seu médico precocemente também está associado a todo esse tipo de assunto que nós trouxemos aqui. Então, é muito importante procurar o seu médico a qualquer sinal diferente que se sinta. E aí, nos hábitos, manter esses hábitos saudáveis que nós comentamos aqui, né? Cuidar o seu peso, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável acima de tudo, né? Consumir bastante água, né? Se hidratar bastante e, acima de tudo, ser feliz, que nem a Graciane falou. Acho que conviver mais com seus familiares, trabalhar dentro do limite possível, dormir mais. Então, tudo isso a gente preconiza como hábitos importantes para que a gente tenha uma boa saúde, seja prevenindo câncer, seja prevenindo outros tipos de doenças crônicas. Obrigado. Maíra Pereira Pérez, nutricionista do Instituto do Câncer, do Complexo Mãe de Deus, aqui em Porto Alegre, Canoas, em suas várias áreas de atuação, levando atendimento, saúde à população, pela participação aqui no nosso Democracia. Vamos chegando ao final, lembrando o que foi dito em síntese pelas três. Modo de vida é fundamental. Cuidados com a saúde, interação, acima de tudo, inicialmente familiar. Sim. Hábitos de consumo também. O que traz de malefício a importação de hábitos de outros centros é rigorosamente uma questão que precisa ser não apenas analisada, mas também combatida. Vem aí a participação do ente público, no sentido de dar garantias de saúde à população. E a saúde não está apenas no tratamento da doença, está, acima de tudo, no procedimento que traz a prevenção como balizamento. É fundamental que todos tenham, aí sim, repetindo, o modo de vida adequado e a certeza de que procurar tratar antes de tudo o mal é a forma perfeita de realmente debelá-lo.